Amém, gente? Vamos começar, então? Nós vamos estudar a monarquia de Israel. Nós vamos ter um panorama histórico, primeiro, dessa aula. Vamos começar há cerca de 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás, Deus chamou um homem, Abraão, para sair de uma terra e prometeu uma terra nova para ele, uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era, e que aquele povo, a partir dele, ele seria um povo especial. Isso, 4.000 anos. Então, vamos abrir aí em Gênesis 12, 1 a 3. Vamos ver esse chamado aí. A Sueli está com a Bíblia aqui, com o microfone, ela vai ler. Pode ler, João? Pode. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso. Nós estamos falando, então, de um período, nós estamos no ano 2019, 2000 depois de Cristo. Nós estamos falando num período de 2000 antes de Cristo. Então, se você for imaginar e se situar, não é tanto tempo assim, 2000 antes de Cristo, Deus chama datas aproximadas, viu, gente? Tudo que a gente for falar aqui, a gente vai arredondar datas aproximadas. Deus chama Abraão. Abraão era casado com quem? Sara. Tiveram um filho que foi quem? Isaac. O filho da promessa foi Isaac. Isaac se casa com quem? Rebeca. Eles têm 2 filhos gêmeos, que eram quem? Esaú e Jacó, não é? Então, nós vamos ver aqui, Jacó, o neto de Abraão, teve seu nome mudado quando ele teve um encontro com Deus. Deus mudou, Jacó significa aquele que engana, o usurpador. Ele tem um encontro com Deus e Deus muda o nome dele para quê? Israel, que é aquele que luta com Deus. Assim foi chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã, porque quando o povo entra, aquela terra era chamada Canaã. Muito tempo depois, Deus muda o nome dessa terra, que está aqui, para Israel. E esse nome permanece até hoje. Nós sabemos na história que a família de Jacó, ela foi levada para o Egito por causa de uma fome. Quem era governador no Egito nessa época? José. Deus já tinha providenciado. O filho mais novo dele, um dos filhos mais novos, estava no Egito, e José manda trazer toda a sua família. Eles passaram cerca de 430 anos, mais ou menos, lá no Egito, se tornaram um grande povo, tão grande, que o faraó tinha medo que aquele povo viesse o quê? Dominar a terra do Egito. E assim começa a dar trabalho pesado, trabalho escravo para o povo. E Deus levanta um homem para tirar o povo dessa terra. Quem foi? Moisés. Moisés tira o povo do Egito, leva para a terra prometida. Nessa travessia de 40 anos no deserto, Deus deu as leis, não é? Deus deu as leis para Moisés. E depois disso, quando está na hora de entrar na terra prometida, Moisés entra na terra, gente? Não, ele morre. Ele só vê a terra de longe, não é? Nessa época, o povo era organizado em tribos. Coloca aí para a gente, Fernando. O povo vivia em tribos. O que é uma tribo? É uma organização social. São famílias que se agrupam para, a fim de se proteger, se ajudarem economicamente, se defenderem dos ataques do inimigo e praticar a religião. O chefe é sempre o pai ou o avô. Então, uma tribo, não é? Uma tribo pode ser composta de várias famílias. Geralmente era em torno de 40, 50 famílias, e tinha os chefes dessa família, que funcionava como um sacerdote, né? Que tinha autoridade para arrumar casamento, para resolver as coisas dentro daquela clã ali. Eles viviam em região separada por causa do terreno, e onde eles exerciam sempre ocupações agrícolas
e pastoris. Realizavam as suas festas. Às vezes, né, uma tribo guerreava contra outra tribo. Era assim que acontecia, né? E resolviam as questões jurídicas. As experiências comuns faziam com que as pessoas da mesma tribo se considerassem o quê? Irmãos. Nós somos da mesma tribo? Por isso que nós nos chamamos de irmãos, né? Somos irmãos, estamos aqui congregando no mesmo lugar. Era mais ou menos, vamos falar que era mais ou menos isso, numa proporção menor, né? Só que todo mundo morava o quê? Pertinho, no mesmo espaço, certo? No mesmo espaço geográfico, ali perto. O que eles montavam? Montavam tendas, né? Então, olha, eles entram na terra prometida, liderados por Josué, e em Canaã eles vão estabelecer vários territórios. Aí nós vamos ver aí, põe aí para a gente, Fernando. Olha, as 12 tribos de Israel. Jacó se casou com Raquel e com Lia. Primeiro com Lia, porque ele trabalhou para casar com Raquel, mas o pai deu quem em casamento? Lia. Depois ele trabalha mais alguns anos e casa com Raquel. Aquelas duas ao lado são concubinas dessas mulheres, com as quais eles também tiveram filhos. Então, os filhos que herdaram terra, por exemplo, de Bila, Dan, olha aqui, Dan herdou aqui lá em cima, na terra, bem aqui em cima. Depois nós temos Naftali, que ficou bem pertinho de Dan. De Raquel, quem herdou terra foi só Benjamim. José não herdou terra. Por que ele não herdou? Quando eles saíram do Egito, José já tinha o quê? Morrido, né? José tinha morrido. E quando Jacó vai abençoar esses 12, na hora que ele vai abençoar, em vez dele passar a bênção ali para o filho dele, José, ele abençoa José também, mas ele coloca a mão na cabeça dos 2 filhos de José, que era o Efraim e o Manassés. Então, eles passam a ocupar o lugar de José na possessão das terras. Mas aí a gente já foi para 13, né? Se 2 entraram no lugar de 1, nós fomos para 13. De Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, mas Levi não recebe um pedaço de terra. Você não vai encontrar um pedaço de terra dado. Olha, tem para Simeão, tem para Benjamim, tem para Efraim, para Gade, não é? Tem para Rúben, mas para Levi não tem, porque os levitas foram separados para quê? Para ser uma tribo responsável pelo sacerdócio. Alguém podia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi? Não. Todos os sacerdotes, todos os levitas, os porteiros, os que tocavam, os que cuidavam de todas as coisas, eram da tribo de Levi, né? Deus abençoou eles dessa forma, e por causa disso eles não receberam possessão de terra, mas receberam algumas cidades espalhadas por toda essa terra. E de Zilpa, Gade e Asser. Então, tirando José e Levi, nós ficamos com 10, e entrando Efraim e Manassés, nós ficamos com 12. E assim foi a divisão das tribos. Pode colocar, tem um mapa lá, que é o mesmo mapa que está aqui, para vocês visualizarem bem. Josué morre. Só que Josué morreu e ele não preparou um sucessor. Então, o que começou? Um povo sem liderança, o que acontece? Se perde, cada um faz o que parece certo ou bem aos seus olhos. Então, Josué morreu e o povo começou a servir. Enquanto Josué vivia, eles serviam a Deus todos os dias. Mas aí eles começaram a servir a outros deuses, fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E aí vem uma importante lição para a gente. Abra aí em 78, Salmo 78, versículo 3 a 8. Quem tiver com o microfone aí, lê, por favor. Salmo 78, 3 a 8. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos.
para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Até aí? Até o 8. Foi aí. Até aí, né? Então, o que aconteceu? Aquela geração, enquanto Josué estava vivo, Josué estava contando o quê? Das coisas de Deus para as pessoas, estava sempre falando. Mas as gerações seguintes, elas começaram a deixar de falar de quem? De Deus. E a palavra de Deus fala: aquilo que ouvimos e aprendemos, que nos ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos. Temos o dever de contar as vindouras gerações dos louvores do Senhor, do seu poder, das maravilhas que fez, para que eles ponham a sua confiança no Senhor e não se esqueçam dos seus feitos e obedeçam aos mandamentos do Senhor. Eu e você temos esse dever de contar às próximas gerações. Enquanto você tiver filho, você está contando para os seus filhos. Virão os seus netos, você tem que abrir a sua boca para contar para os seus netos, né? E assim vai. Porque aí o temor do Senhor, as maravilhas do Senhor, a obediência ao Senhor vai passando de geração a geração, para que isso não seja esquecido. E nós vemos aí o ciclo que aconteceu no período dos juízes, o que o povo se afastava de Deus, Deus punia o povo com escravidão, porque Deus começou a levantar outros povos para poder lutar contra o povo de Israel. O povo se arrependia, Deus livrava o povo, passava um tempo sobre os períodos, né, de um juiz governando. Daqui a pouquinho, o que o povo fazia? Apostatava da fé. Apostatar é abandonar a fé. Deixavam de servir a Deus. E o ciclo continuava. Foi assim durante todo o período dos juízes, foi assim. Então, nós vamos entrar agora no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, né, nós vimos aí Josué, Juízes, Ruth, primeiro Samuel. Primeiro livro de Samuel foi escrito para nos contar como teve início a monarquia de Israel. Se você quiser saber onde está registrado a história dos reis de Israel, você tem que abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. 1 e 2 Crônicas vão contar histórias repetidas desses livros, já com algumas coisas a mais, né, aumentando algumas coisinhas a mais aí. Quem escreveu esse livro? Né? Nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 Crônicas 29, 29. 1 Crônicas 29, 29. Quem achou aí pode ler. Quem está com o microfone, vamos rapidinho. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Isso. Então, a história dos reis de 1 Samuel e de Davi foram registradas por quem? Samuel, o profeta Natã e o profeta Gade. Foram eles que escreveram. Então, quando você abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, abre aí, fazendo favor, no primeiro capítulo. Como é que vai começar o livro? Contando a história dos pais de Samuel. Ana pedindo a Deus um filho, o nascimento de Samuel. Ana orando, agradecendo. Ana entregando Samuel no tabernáculo para ficar ali junto de Eli, não é? Deus aparecendo a Samuel, falando com ele, Samuel, Samuel, chamando ele de noite, não é? Ele respondendo ao Senhor, e assim vai, até que Eli morre. A morte de Eli está aí no capítulo 4, Eli morre, que era, né, o sacerdote da época. Vão passando aí, né, a arca. Vamos chegar no capítulo 8. Samuel foi o último dos juízes. Foi o último juiz da terra de Israel. E o primeiro dos profetas. Porque acaba o período dos juízes, começa o período dos
dos profetas, né? Pode colocar aí no primeiro livro de Samuel. Então, nós temos aqui, no livro de 1 Samuel, o que é que a gente vai ver? A história dos reis durando aproximadamente 500 anos. Começa no livro de Samuel e termina em Crônicas. Narra a história de Samuel, descreve o reinado de Saul, primeiro rei, mostra como Davi foi escolhido e preparado por Deus para ser o grande rei do povo judeu. Focaliza 3 personagens principais, Samuel, Saul e Davi, e segundo Samuel vai exclusivamente em Davi. Então, se você quiser ler a história aí do nascimento de Samuel, o tempo que ele agiu, está em 1 Reis. Né? A vida toda de Saul, em 1 Samuel, a vida toda de Saul está em 1 Samuel. A unção e os primeiros atos de Davi estão em 1 Samuel. 1 Samuel termina com a morte do rei Saul. E aí a gente já entra, segundo Samuel, falando exclusivamente da vida do rei Davi. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o livro trata só de Samuel. Só de Samuel. Do capítulo 8 ao versículo 15, o capítulo vão tratar apenas de Saul. E do 16 a 31, vai tratar de Davi. Então, gente, nós vemos aí que esse livro, ele abrangia um período de 100 anos na história, o livro de 1 Samuel, bastante tempo, né? Ele registra 100 anos de história, que começou lá na época dos juízes e vai terminar com a morte de Saul. De repente, o povo se apresenta diante de Samuel, e o povo começa a queixar que estava cansado. Samuel ainda era juiz. E o que o povo resolve fazer? O povo resolve fazer um impeachment. O povo vai impeachment quem? Deus. Não queremos mais esse Deus, né, como nosso rei. Queremos que ele deixe de liderar sobre nós. Nós queremos ser como todas as nações, né? As coisas andavam muito mal na terra de Israel. Samuel tinha sido um bom juiz. A vida dele era sempre correta diante de Deus. Ele foi fiel, viveu uma teocracia. O que é uma teocracia? É um governo de Deus, onde quem lidera é Deus, né? Ele deu forma à vida política de Israel, ele unificou as tribos, obteve vitória contra os filisteus. Ele tinha função tanto política como função religiosa. Então, ele estava ali preservando a unidade das tribos, tratando de questões legais que estavam acima da esfera daqueles líderes locais. Então, como líder no político, ele livrava Israel das mãos dos inimigos. E o centro da liderança dele, né, foi o local de seu nascimento, em Ramá. Ele estabeleceu a sua liderança em Ramá. Dali ele viajava e fazia um círculo, né, por toda a terra. Nós sabemos pouco da vida doméstica dele, mas sabemos que ele teve 2 filhos, Joel e Abias, que diz a Bíblia que eram homens ímpios, né? Então, no 1 Samuel, capítulo 8, vocês já estão aí com a Bíblia aberta, em 1 Samuel? Alguém lê aí, versículo 1 e 2. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Isso. Então, ele coloca os seus 2 filhos como juízes, mas o povo não aceita. Não aceita. O povo não aceitou aquilo, né? E o povo começou a procurar Samuel e fala com ele: nós queremos ser como todas as outras nações. Queremos ter um Deus para nos governar, para nos dirigir na guerra, um Deus para lutar as nossas batalhas. Então, sobre essa justificativa aí, queremos ser como todas as nações, o povo desqualificou Deus como rei, né, que libertava eles da tirania, que libertou eles da tirania do Egito, que guiou eles pelo deserto, que criou um caminho no Mar Vermelho para eles passarem. Eles não queriam mais ser conduzidos por Deus, ser liderados por Deus, né? E aí veio, hoje em dia, né, tem essa história também, todo mundo faz, todo mundo tem, que problema tem, não é? Então, nós vivemos uma época semelhante, não é, gente? Onde nós olhamos para aquilo que os outros têm
e deixamos de olhar para aquilo que Deus tem nos dado. Nós fomos chamados para ser um povo o quê? Diferente, separado, especial. Assim era aquele povo. Deus não queria que eles fossem igual a todas as outras nações. Eles eram diferentes, povo escolhido, povo que tinha promessas da parte de Deus. E eles, insatisfeitos com isso, resolvem ser como todos os outros povos. E olhando para a situação do nosso país hoje, eu pergunto para você, será que nós não estamos fazendo o mesmo? Será que há muito tempo a nossa nação já não tem pedido o impeachment de Deus? Né? Já não tem olhado, nós vemos aí governos corruptos, uma nação idólatra, um povo que se entrega ao pecado. Não é assim que nós vivemos hoje no nosso Brasil? Vamos trazer para o nosso contexto. Um povo que tem se comportado como se Deus não existisse. Um povo que, às vezes, mesmo dentro das igrejas, tem um sincretismo religioso impressionante, mistura as coisas, né? Cultos triunfalistas, ganância dentro da igreja, corrupção, às vezes show de entretenimento dentro da igreja. Será que isso tudo não tem feito, né? Não tem sido um impeachment de Deus? O povo declarando que não aceita esse governo soberano? Isso nos leva a pensar, não é? Será que não temos feito a mesma coisa? Desprezando o Senhor, muitas vezes não queremos Deus guiando, conduzindo o nosso caminho, direcionando a nossa vida, rejeitamos a vontade e o plano de Deus, que Deus já deixou registrado aonde, gente? Todinho na Bíblia, está tudo escrito aqui na Bíblia. E nós falamos com Deus o quê? Não, nós queremos diferente, tentamos muitas vezes ensinar a Deus como agir, e vamos pedindo o impeachment de Deus em várias áreas da nossa vida. Escolhemos por nós mesmos onde a gente vai, o que a gente faz, né? Onde nós vamos atuar. E esquecemos de lembrar que nós também somos com o povo de Israel. Povo santo, escolhido, separado de propriedade peculiar do nosso Senhor Jesus. Então, às vezes a gente olha para as histórias no passado, mas Deus deixou todas elas registradas para que nós o quê? Pudéssemos aprender com elas, pudéssemos pensar e ver que hoje a história não é bem diferente, que nós precisamos mudar a nossa vida, que nós não podemos, não devemos viver da maneira como estamos vivendo. Nós vemos dentro das igrejas muitos crentes, servos de Deus, se conformando, se adequando à forma desse mundo, criticando lideranças da igreja, que muitas vezes têm se posicionado contra o pecado, não é? Contra o liberalismo, contra o sincretismo, contra o humanismo dentro da igreja, e muitas vezes alguns se levantando para trazer tudo isso dentro da igreja. Então, nós vemos aqui no mapa, olha, essa terra toda vivia antes disso uma teocracia, Deus governando esse povo, Deus direcionando esse povo. Eles precisavam de novas leis? Precisava de um rei para fazer novas leis? Porque todas as leis já tinham sido estabelecidas por quem? Por Deus. Deus tinha dado as leis para quem? Moisés. Foi só os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés? Não, porque muitas vezes a gente não consegue, tem preguiça de ler o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, porque tanto Levítico, que é o livro da primeira lei, Deuteronômio da segunda lei, tem todas as leis estabelecidas por Deus, para reger todas as áreas da vida do povo, né? E eles, porém, né, queriam ser como outras nações, ter leis próprias como as outras nações tinham. E nós sabemos que isso, vamos abrir a Bíblia aí, em Gênesis 49, 10, leia aí agora, Lia, passa o microfone. Tânia, você já passou para alguém? E outro vai abrir em Deuteronômio 17, 14 a 20. Nós não podemos dizer que não era plano de Deus que Israel tivesse um rei, porque Deus já tinha dado todas as diretrizes para um rei, lá no livro de Deuteronômio, certo? Então, vamos ler aí, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se consagrarão os povos. E o que é o cetro? O que é um cetro? O que é um cetro, gente? É o bastão do rei, que dá a ele autoridade, certo? Então, Deus estava falando aqui, olha, que a autoridade, o cetro fica na mão de quem? De qualquer um? De um rei.
o cetro não ia se afastar de Judá. De qual tribo? De Judá, que da tribo de Judá viria um rei. Isso está aonde, gente? Gênesis. Lá em Gênesis. E está falando de quem aqui? Jesus. Está falando de Jesus, quer dizer, o cetro não vai se afastar, se arredar de Judá, porque seria da tribo de Judá que viria o rei. Olha a profecia. Viria o rei. Jesus veio da tribo de Judá, né? Vamos ler lá Deuteronômio 17, 14 a 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homens estranhos sobre ti, que não sejam de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará as mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Isso. Deus está dando aqui, no livro de Deuteronômios, que é o livro da segunda lei, Deus está dando diretrizes, orientações para aqueles que seriam quem? Rei em Israel. Então, era do plano de Deus que houvesse um rei? Sim, mas no tempo dele, na hora dele, não é? Segundo a orientação dele. Vamos ver aí, por que o povo queria um rei? Pode passar. Por que o povo queria um rei? Isso aí, só na pergunta. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no 8, né? Olha o versículo 10. 1 Samuel, vamos voltar lá para 1 Samuel. O título na minha Bíblia, em 1 Samuel 8, é assim, o povo pede um rei. E na Bíblia de vocês deve ser isso, né? Aí o povo fala no versículo 3, né? No 2, não queremos Joel nem Abias, no versículo 3, porque não seguiram o exemplo do pai. Quem era o pai? Samuel. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora, não decidiam os casos de justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, olhe, você está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece nos outros países. Samuel não gostou desse pedido. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus lhe respondeu, atenda o pedido do povo. Não é você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles têm me abandonado, adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como um rei vai tratá-los. Então, Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. O povo pede um rei. Por quê? Primeiro, eles não queriam quem como juiz sobre eles? Os filhos de Samuel. Vocês lembram da história dos filhos de Eli? Eli foi sacerdote. Os filhos de Eli, Ófines e Finéias, eram homens maus, desobedientes a Deus, né? Homens que faziam aquilo que era errado diante do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando era trazida a oferta para entregar a Deus, aquela parte melhor da oferta, aquela gordura melhor, né? Eu gosto de brincar o seguinte, aquela parte melhor da picanha, que tinha aquela gordura mais bonita, era de quem? De Deus. Mas eles olhavam, os olhos deles se enchiam. Por que de Deus? Essa parte é nossa. E diz a Bíblia que eles metiam o garfo nas panelas e tiravam uma parte que era de Deus. Isso significa falta de quê, irmãos? De temor.
de respeito, de reverência, não é? Aquilo que é de Deus deve ser dado a Deus. E Eli ficou apático diante dessa situação. Só chegava perto dos filhos e falava: meu filho, não é bom que você faça assim. Não é? E os filhos de Samuel, vocês viram aqui, a gente lendo como que eles agiam? Não é? Fazendo também aquilo que desagradava ao Senhor. Então o povo achou, primeiro, que os filhos de Samuel não eram adequados para liderar mais o povo. Segundo, as tribos, comumente, né, continuamente, elas tinham muitos problemas para ficar juntas, né? Porque cada tribo tinha o seu próprio líder, o chefe das próprias famílias. E isso, às vezes, dificultava num momento de guerra, num momento de tomar decisões. Porque, você imagina, eram 12 cabeças que tinham que entrar em acordo, entrar em acerto para lutar uma guerra, não é? E agora o povo queria ser como as nações vizinhas. Outro motivo. Na verdade, esse era o motivo principal, né? Aquilo que Deus não desejava. Eles queriam ter um rei, né, para poder ser como os outros povos. E eles pensavam também que um novo sistema de governo, né, sairiam da teocracia e entrariam na monarquia, que um novo sistema de governo ia produzir uma mudança na nação. Porque o problema não resolvia, gente. Isso não ia resolver. Porque o problema, a base de tudo estava em quê? Na desobediência a Deus, não é? As dificuldades iam continuar, se eles continuassem desobedecendo a Deus. E eles achavam que debaixo de uma nova autoridade, de uma nova administração, não é? Eles teriam um governo melhor, um sistema de governo melhor. Muitas vezes nós achamos que mudando alguma coisa na vida, não é? Vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou mudar de marido, não é assim? Vou mudar de não sei o quê, que isso vai resolver a nossa vida. Mas muitas vezes, o que precisa ser mudado? Vou mudar de igreja. O que precisa ser mudado, gente? É aqui dentro, é obediência a Deus, é o temor do Senhor, é a disposição em deixar Deus falar, em Deus nos moldar, em Deus fazer coisas novas. Assim estava o povo naquela época. Não precisava mudar o sistema de governo, precisava mudar o coração do povo, né? O motivo pelo qual eles queriam Deus era um motivo errado. E Samuel se entristece quando ele ouve aquilo, não é? Diz a Bíblia que ele se entristeceu e ele repreende o povo, né? Ele fala com o povo, ele não se omitiu. E ele orientou o povo com responsabilidade, com sabedoria e prudência. Então, nós temos livre-arbítrio, não temos? Nós temos o poder de escolha. E esse livre-arbítrio, ele nos responsabiliza pelas nossas escolhas. E muitas vezes nós fazemos más escolhas e ficamos culpando quem? Deus, ou o marido, ou a esposa, não é? Ou o irmão da igreja, não é? Ou o pastor da igreja, ou alguém que está conosco. Mas nós temos poder de escolha, porque Deus nos concedeu livre arbítrio. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja na nossa vida, com as mudanças. Quais os modelos que estão nos influenciando, não é? O que significa essa mudança na nossa vida? Nós temos que parar e pensar a respeito disso. Então vamos ver aí os erros que o povo cometia. No 1:6, deixa eu ver aqui, 1 Samuel. Eles não respeitavam as autoridades, não é? Somente quando tinha um líder sobre eles, por exemplo, Samuel. Quando Samuel se levantava, eles ficavam ali. Mas a obediência deles era total, gente? Não. A obediência deles era o quê? Em partes. Porque nós vemos aqui, Dora, olha, os erros que eles estavam cometendo? Poligamia. E Deus tinha falado o quê? Que cada um tivesse a sua própria família. Não era da vontade de Deus
que o povo tivesse muitas mulheres. Inclusive, a orientação que Deus deu para os reis lá em Deuteronômio era o quê? Vocês leram aí. Quais eram as orientações? Não ter o quê? Muitas mulheres. Uma mulher só já dá trabalho, você imagina muitas. Não é? Salomão veio a ter quantas mulheres? 700 mulheres, né? E as concubinas deles, né? Foram 1000, no total foram 1000. Não é? Davi teve inúmeras mulheres, nós vamos estudar lá. Isso tudo, o que a poligamia trazia para dentro de Israel? Idolatria. Porque com cada mulher que eles casavam, e eles casavam só com as mulheres da terra? Não, eles casavam com as mulheres moabitas, com as amonitas, casavam com mulheres de vários lugares. Aqui assim, ó, estava a Filistia, lá em cima estava a Fenícia. Eles iam casando com as mulheres de vários lugares. Então, os erros que o povo cometia, né, a poligamia, a indulgência paterna, isso aí levou, né, indulgência paterna. O que é indulgência paterna? Aceitação, né? Os pais aceitavam, né? Tanto Eli como Samuel, né? E se os líderes faziam isso, vocês acham que os outros não faziam? Faziam também, né? E hoje também nós vemos muito isso, indulgência paterna, pais que estão na presença de Deus, que são servos de Deus, mas são o quê com seus filhos? Fecha os olhos, né? Fecha os olhos para as coisas, não corrige como tem que corrigir. Eles confiavam em objetos sagrados, não é? Tanto é que teve que ser a serpente de bronze que Moisés foi levantada lá no Egito, nós vamos falar disso mais para frente, ela teve que ser destruída, porque o povo começou a adorar aquela serpente de bronze. Eles tinham impaciência. Eles eram impacientes para esperar o tempo de Deus, as coisas de Deus, e eles obedeciam a Deus parcialmente. Em 1 Samuel, capítulo 15, quando você abrir lá, vai ser dever de casa a leitura desse livro aí, viu? Quando você lê lá em 1 Samuel 15, Deus está falando que ele não queria o quê? Sacrifícios. Obediência quero e não sacrifícios. O povo pensava que eles podiam servir a Deus e fazer, agradar a Deus, trazendo sacrifícios para Deus. Muitas vezes, alguns se enganam. Eu vou na igreja, hoje eu vou levar uma oferta, vou colocar lá dentro do gasofilácio. Né? Deus está mais interessado no seu coração, purificado, santo, adorando a Deus, ou na sua oferta? No seu coração. Tanto é que a Bíblia fala, nós devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas se você chegar aqui para você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Obediência à palavra. Vai lá com certo com o teu irmão, depois você traz. Porque senão vai ser o quê? Só caindo aqui dentro. Dinheiro. Vai abençoar a igreja o dinheiro? Vai. Né? Mas da parte de Deus em relação a você, vai ser só, não vai ser louvor. Entendeu? Então, o povo fazia isso, né? Obedecia a Deus parcialmente. Hoje é diferente? Não, segue umas coisas e deixa outras. Umas partes da Bíblia têm validade, as outras partes da Bíblia não valem, né? Então, vamos lá, gente. Passa aí, Fernando. Os direitos dos reis de Israel. Gente, em relação ao povo, esse castelo aí não é o castelo de Davi, nem de Salomão, nem nada não. Eu coloquei só para ilustrar, viu? Isso é um castelo em Viena, tá? É o Palácio Belvedere em Viena. Os direitos dos reis em relação ao povo escolhido. Olha no 8, 1 Samuel 8, ele começa a falar no versículo 9. Avise essa gente, explicando como é que o rei vai tratá-los. E no 11 ele começa. O que o rei ia fazer? Vai lendo aí na sua Bíblia. Vai tomar os seus filhos para ser o quê? Para ser soldados, para ser empregados, para servir nos carros de guerra. Outros vão trabalhar na cavalaria. Vai lendo aí. Né? Outros para correr diante do carro. Vai colocar os seus filhos como oficiais, encarregados de 1000, de 50. Os seus filhos vão ter que cultivar as terras do rei, vão ter que fazer as colheitas, fabricar armas, equipamentos. Olha no 13, ele vai falar agora de quem? Das filhas. Quer dizer, seus filhos, seus meninos,
né, seus chameguinhos, vai ter que tudo servir o rei. Vão ter que ir para a guerra, vão ter que fazer arma, vão ter que plantar, colher. As suas filhas vão fazer o quê? Cozinheiras, padeiras, perfumistas. Suas filhas vão ter que ir lá ficar cuidando da rainha, dando banho na rainha, botando a rainha na banheira, jogando perfuminho para a rainha. É isso aí, né? Olha no 14. O rei vai tomar de vocês o quê? Os melhores das terras, das plantações de uva, das oliveiras. Não, eles tinham que dar o dízimo. Mas tinha que dar o dízimo e ainda pagar? Nós pagamos impostos, mas nós estamos isentos do dízimo? Não, não é? Nós damos o dízimo. Quanto que é o dízimo? 10%. E ainda pagamos impostos. Era isso que ia acontecer, né? Vocês vão continuar dando o dízimo. Vai acompanhando aí na sua Bíblia, olha. O rei vai ficar com a 10ª parte dos cereais. Além de dar o dízimo, que era a 10ª parte, ainda tinha que dar o quê para o rei? 10% de tudo que o povo plantasse, das uvas, porque o rei tinha que sustentar o quê? A corte. A corte. Ele tinha que sustentar todos os funcionários. E o povo comia, era muito, gente. Tem um texto lá, nós vamos estudar lá, de um rei lá, tinha vez que era 20 bois por dia, não sei quantas ovelhas, não é, para sustentar aquele povo todo. Olha, tomará também os empregados de vocês, no 16, olha, o melhor gado, os melhores jumentos, isso tudo vai trabalhar para o rei, vai ficar com a 10ª parte dos rebanhos, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, ele avisou, olha no 18. Quando isso acontecer, o que o povo ia fazer? Ia clamar, ia chorar. É isso aí, vocês vão chorar por causa do rei que vocês escolheram. Porém, o Senhor não ouvirá as suas queixas. Deus vai deixar o rei sobre vocês, né? Aí no 19 fala o quê? Leia aí. O que está falando? Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não mais haverá sobre nós um rei. Nós queremos um rei, né? Não, nós queremos um rei. Então, eles foram avisados de tudo isso. Passa aí, Fernando, vamos ver aí quais são os deveres do rei agora. O rei deveria se manter submisso a Deus, né? Deus estava permitindo, mas o rei tinha que se manter submisso a Deus. E lá em Deuteronômios, onde nós lemos, olha só os deveres dos reis. Nós lemos em Deuteronômio 17. Eu não coloquei esse quadro aí não, Fernando? Ah, tá. Não está não. Olha só, volta a sua Bíblia lá em Deuteronômio 17. Volta lá, de Deuteronômio 17, para você ir acompanhando. Tinha dever para o povo e tinha dever para os reis. No versículo 16. O que é que fala? Que o rei não deveria ter muitos cavalos no exército dele. Por quê? Por quê? Ele fala aí, ele explica. Para não poder voltar ao Egito. Quem era que vendia os melhores cavalos da época? O Egito. Então, Deus não queria que o povo voltasse ao Egito para comprar cavalos. Então, Deus fala para o rei: não multiplique os seus cavalos. O motivo por trás disso era o seguinte: não confie no seu poderio bélico. Não confie na força do seu exército. O rei tem que confiar na força de Deus. Quantas batalhas eles venceram sem fazer nada? Inúmeras. Você já viu vencer uma batalha gritando? Venceram. Venceu uma batalha colocando cantor na frente, cantando. Venceram, não é? Uma praga vir sobre um exército inteiro. Deus fez isso, não é? Então, era para os reis não confiar no seu poder bélico. Depois fala também, depois do 16 aí, olha, continuando aí. O rei não deverá tomar para si muitas mulheres, porque isso vai levar o rei a abandonar quem? Deus.
abandonar Deus, não multiplique mulheres, para não se deixar dominar pela lascívia, para não trazer a idolatria para dentro. Fala também que o rei não deveria multiplicar, no versículo 17, não deve ajuntar para si muito o quê? Prata e ouro. Né? Quer dizer, não confie nas riquezas. O rei não deveria confiar nas riquezas. Né? Não deveria voltar ao Egito também, para não se submeter de novo à servidão, à escravidão humana. Por isso que eles não deveriam voltar ao Egito, para não ficar lembrando daquelas coisas lá do passado. Olha só, no 18 agora, vamos lá para o 18. O que fala? Que quando o rei começasse a governar, ele tinha que fazer uma cópia de quê para ele? Vocês estão acompanhando aí, gente? Está todo mundo com Bíblia? O que fala no 18? Uma cópia do livro da lei. O rei tinha que guardar o quê? Guardar a lei. Qual que era a lei? A palavra de Deus, aquilo que estava escrito. Quer dizer, para você guardar a lei, você tem que ler, você tem que meditar. Deus excluiu o rei de ler a Bíblia, de ler a Torá, que estava naquele tempo? Não, Deus não excluiu ele disso. Eles tinham que manter uma cópia. Fala com ele que ele tinha que ler todos os dias. Olha, no 19 fala que ele tinha que ficar com uma cópia todos os dias, para que aprenda o quê? A temer ao Senhor Deus e para obedecer a Deus fielmente. Era para isso. Se ele fizer isso, não irá pensar que é mais do que os outros e vai cumprir fielmente todas as leis. Quem lê a Bíblia, quem medita na Bíblia, quem obedece à Bíblia, que segue a Bíblia, sabe se colocar no seu lugar. Quem é que manda? Quem é o chefe? É Deus. Nós não somos maior do que ninguém e não somos maior do que o nosso Deus. Então Deus fala isso, o rei tem que ler, meditar, para que ele reine muitos anos. E para que ele não pense que é mais do que os outros, para que ele seja fiel ao Senhor. E os reis fizeram isso, gente? Não, nós vamos ver na história que os reis não fizeram isso. A introdução, o conceito de vassalagem, várias vezes a gente lê na Bíblia sobre ser vassalo. O que é ser um vassalo? É ser um escravo. Por exemplo, Davi, né? Davi, ele muitas vezes lutavam algumas batalhas e eles conquistavam outros povos, muitas vezes traziam aqueles povos para ser vassalo, para ser escravo. Quem passava a ser autoridade sobre aquele povo, sobre aquele governo que ele tinha subjugado? Davi. Aquele governo, aquele rei, aquela cidade, ou aquela nação, muitas vezes passava a ser escravo e obedecer todas as leis de Davi. Por exemplo, o rei Jeoaquim foi levado cativo, que foi um dos reis, né, que nós vamos estudar lá do reino de Judá. E quando ele é levado vassalo, escravo, ele tinha que obedecer o quê? As leis, as normas. Estava debaixo da autoridade de outro rei. Então, nós temos que entender com isso, que tem hora que nós estamos debaixo de uma autoridade, tem hora que nós somos o quê? Autoridade. Não é assim? Mas a autoridade maior, acima de tudo e de todos, é quem? Deus. Por exemplo, né, uma esposa, ela está debaixo da autoridade do marido? Sim, ela está. Né? Ela é autoridade sobre os filhos? Certo, é. Né? Na igreja, quem é a autoridade da igreja? Pastor, nós estamos debaixo de uma autoridade? Sim. Né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Né? Eu também sou pastora. Né? Eu estou debaixo da autoridade do pastor presidente dessa igreja? Sim. Né? Ele é o pastor presidente. Né? Agora, tem horas, olha só, eu sou a superintendente da escola dominical. O pastor está debaixo da minha autoridade nesse momento? Está. Entendeu? Como que as coisas são trocadas? Não é? Às vezes, mas a gente tem que aprender a obedecer esse conceito. Não é? Tem hora que a gente vai ter que ser autoridade e tem hora que a gente está sob autoridade. E Deus queria que a autoridade sobre o rei de Israel fosse de quem? Dele. O rei tinha autoridade sobre o povo, mas o rei devia autoridade a Deus. Deus não isentou o rei disso. Você é soberano,
Você é rei, mas você está debaixo da minha autoridade. Você é um vassalo. Você é um escravo. Nós somos servos do nosso Deus. Independente de você ser pastor, de você ser médico, de você ter a profissão que for, você ser pai de família, você ter autoridade em diversos setores, mas a autoridade maior sobre a sua vida é quem? Deus. Essa autoridade não pode ser recusada, nem deixada de lado. Então, nós vemos aí, a partir daí, a monarquia sendo instalada. Pode passar. Nós temos, então, uma transição do período dos juízes para o período da monarquia. Monarquia significa governo de um rei. E dinastia, o que é dinastia? Quando o governo vai passando de pai para filho, né? Governo de uma só pessoa. Uma só pessoa tinha o cetro, que determinava a autoridade. Aquilo que ele falava era lei. Tinha que ser obedecido, não voltava atrás. Tanto é que a palavra do rei não podia voltar atrás. Em várias partes da história, o rei fez um decreto e ele quis voltar atrás e ele pôde voltar atrás. Vocês lembram no caso de Daniel, quando Daniel foi parar na cova? E que o rei descobriu que aquilo tudo era uma cilada, mas ele tinha dado a palavra dele. As palavras de Deus voltam atrás? Não. Olha só, é a mesma coisa. O rei tinha que ter uma palavra só, nenhuma só promessa. O nosso Deus é o rei perfeito. Ele promete e ele cumpre, e ele não volta atrás em coisa alguma. E assim, essa sucessão de pai para filho é chamado de dinastia. Nós vamos ver que isso não segue em todo Israel, nós vamos ver mais lá para frente, né? E nós vemos aí Samuel sendo escolhido como primeiro rei de Israel. Saul, desculpa. Isso aqui é muito importante, volta aí. 3 atitudes sábias de Samuel. Na hora que ele vai escolher um rei, ele consulta o povo. Isso está lá em Samuel, capítulo 10, versículo. Ele ouve o povo. Então, uma virtude admirável em um líder é a capacidade de ouvir seus liderados, ainda que quando o que estejam dizendo não lhe agrade. É preciso ter disciplina para não responder antes de ouvir completamente o que as pessoas têm a dizer. Samuel ouve o povo? Ouve, o povo procura ele. Samuel, nós queremos ter um rei. Ele concorda com o que o povo está falando? Não, ele não concorda. Ele alerta o povo, ele fala a verdade com o povo, mas o próprio Deus orienta ele. Escuta, faz o que o povo está falando. Então ele ouve. Aí depois, olha no 8:21. No capítulo 8:21. Aí, eu estou lá no 17. Eu estou em Deuteronômio, peraí. 1 Samuel, vamos voltar lá. 1 Samuel. Olha, no 21. Samuel ouviu o que eles disseram. Então foi e contou tudo a Deus. O que um líder tem que fazer? Você ouve. Sua mulher fala com você, você ouve tudo. Depois você vai e conta para quem? Para Deus. Meu Deus, minha mulher está querendo isso, aquilo, isso é bom, isso vai ser certo, né? Seu marido está querendo isso, você ouve. Depois você vai e conta para quem? Para Deus. Seus filhos estão querendo isso, você ouve, mas depois você vai e conta para quem? Para Deus. Quem vai te dar a direção? Deus, né? Deus vai te dar a direção. E Deus falou com ele, faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens que voltassem para casa. Então aí nós temos, ele ouviu o povo, ele tomou tempo para orar, e ele tomou tempo para pensar. Ele foi pensar. Quando nós vamos tomar decisão, nós temos que fazer isso tudo aí, ó, né? Ouvir o povo, tomar tempo para orar e tomar tempo para pensar, né? Já acabou lá? Mas ali não são 10h30 ainda não, vamos lá. Vamos lá, vamos terminar aqui. Volta lá. Passa para frente, Fernando. Tá. Essa aí é a história das jumentinhas fujonas. Como que é escolhido um rei? Olha como que Deus providencia tudo, né?
O pai de Saul, que era Quis, perdeu algumas ovelhas. As jumentinhas fugiram. Deus usa esse episódio das jumentinhas fujonas para quê? Helena, você pode ir entregando aí também. Deus usa essas jumentinhas fujonas para poder escolher um novo rei. Saul e um pajem de arma saem atrás dessas jumentas. E eles não encontram essas jumentas. De repente, eles chegam perto de Ramá. E quando eles chegam perto de Ramá, o pajem fala com ele assim, olha, vamos procurar, aqui tem um profeta, tem um vidente, vamos procurar Samuel. Deus já tinha falado com Samuel, olha, um fazendeiro da tribo de Benjamim, perdeu os seus animais, ele vai chegar aqui, né, vai chegar junto com o empregado. Quando ele chegar, você conta para ele, isso tudo está no capítulo 9. Tá? Você fala para ele que as jumentas já foram achadas, não é? E ele vai ser o homem que você vai ungir como rei. E assim acontece, né? Deus leva Saul até a presença de Samuel. Quando ele chega, Samuel reconhece que era ele. Samuel fala com ele, fica tranquila, porque as jumentinhas fujonas já foram o quê? Achadas, não é? E Samuel ainda fala com ele, olha, ele fala assim, eu sou da menor tribo, da tribo de Benjamim, né? Eu sou da menor tribo. Benjamim era uma tribo pequenininha. Está aqui, olha aqui, gente, um pedacinho. Olha aqui a tribo de Benjamim. Eu sou da menor tribo, da tribo de Benjamim, não é? E ele fala com ele assim, olha, Deus vai te conceder 3 sinais. O primeiro, quando você estiver voltando, você vai encontrar 2 homens perto do sepulcro de Raquel, que vão te dar notícias sobre os animais. Segundo, depois você vai encontrar 3 homens, né, que estão levando cabritos, pão, vinho para o sacrifício. E os homens vão te dar 2 pães. E terceiro, no limite dos filisteus, na fronteira com a terra dos filisteus, você vai encontrar um grupo de profetas. E esse grupo de profetas, você vai profetizar junto com eles. O Espírito de Deus vai se apoderar de vocês. Então, Deus sempre nos trata com amor e respeito. Deus fala conosco, Deus nos mostra, Deus nos prova aquilo que quando nós nos colocamos à disposição para ouvir a voz do Senhor. Então, Deus deu sinais para o povo também. Né? Não seria certo que o povo estivesse seguro da vontade dele, mas que o povo não tivesse recebido a confirmação dessas funções. Então, Deus começa a dar também sinais para o povo. Primeiro, o povo se surpreendeu ao ver ele profetizando no meio dos profetas. Né? E depois, os amigos, vizinhos, puderam comprovar que algo de especial tinha acontecido na vida dele. Quando você lê aí no capítulo 10, né, Deus tocou na vida dele e ele começou a dar testemunho do Senhor. Mesma coisa vai acontecer na igreja hoje. Foram escolhidos novos pastores. Quem? Né? Orou, Deus orientou, passou pela diretoria, foram aprovados, mas Deus tem que colocar isso no coração do povo. O Arley já conquistou o coração de vocês como pastor? Amém, irmãos. A Jaqueline já conquistou o coração como pastora? Já. Quando o negócio é de Deus, testifica no coração de quem? De todo mundo, irmãos. Não é? Foi assim que Deus fez com o coração, testificou no coração do povo também que Saul era para ser. E nós vamos presenciar isso nessa noite e vamos nos alegrar com isso. Amém? Vocês já receberam aí? Gostaria que vocês tirassem tempo para ler em casa. Por favor. A aula que vem é sobre Saul. Então, você vai encontrar a história de Saul do capítulo 8 até o capítulo 15. Olha quantos capítulos são, só 7. Lê para você chegar dentro da aula, ó. Certo? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos dê a direção do teu Espírito, que o Senhor abra a nossa mente, nos dê interesse, vontade de estudar a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.